orar pelos dizimistas, ofertantes da casa do Senhor. Eu já quero estar chamando aqui a pastora Camila. Amém? Aleluia. Essa mensagem para as nossas vidas. Glória a Deus. Vem aqui, Jaconisa Fernanda, orar. Amém? Aleluia. E orar pelos dízimos, as ofertas, pela cela do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Estende a mão para cá. Pai querido, Pai amado, Senhor, aqui está, Deus, a cada dizimista e ofertante da tua casa. Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus, manifestando o teu poder e a tua glória sobre a finança dos teus filhos. Pai, eu também te entrego, Senhor, aqueles que não puderam dar nada nesta manhã. Deus, tu és o Deus da providência, tu és o Deus da provisão. Providencia, Pai, tudo aquilo que os teus filhos estão precisando, necessitando nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Deus, aqui está a tua filha, Senhor. Eu entrego ela, Pai, nesta manhã, Jesus. Que o Senhor venha usando, Pai, a tua filha. Oh, Jesus. Oh, Deus forte, Deus poderoso. Que o Senhor venha usando a tua filha, Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, Jesus. Pai, eu entrego a tua filha em tuas mãos, Senhor. Ela é canal de bênção nesta manhã sobre este lugar. Pai, derrama, Senhor Jesus, a tua unção, Pai, o teu poder, a tua ousadia sobre a tua filha. Vai tocando, Senhor Jesus, desde o alto da cabeça dela até a planta dos pés. Usa ela, Pai, nesta manhã, Senhor Jesus, aleluia, Pai, para falar com a tua igreja, Deus. Aquilo, Pai, que o Senhor sabe, ao qual nós estamos necessitando ouvir nesta manhã. Pai, eu entrego, Senhor, esta igreja em tuas mãos. Tudo aquilo, Pai, que impede, Senhor Jesus, os teus filhos ouvir a tua palavra, venha cair por terra em nome de Jesus. Pai, usa a tua filha grandemente, Senhor. Manifesta o teu poder e a tua glória em nome de Jesus. Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus, se essas palmas for para mim, agradeço. Mas para Jesus pode ser melhor, amém? Mistura com glória a Deus, com aleluia, porque Ele está presente aqui neste lugar, amém? Paz, Senhor, amados. Amém. Paz, Senhor, amados. Amém. Meu Deus, feliz de voltar a essa casa de oração. Está novamente cooperando com os irmãos. Para a gente é uma honra, para mim e para minha família, estar aqui nessa manhã para glorificar o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Danilo, sua esposa, sua casa e a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo de número 17. Um tema, um propósito poderoso que os irmãos estão. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, vem no telão, né? Mas eu vou ler aqui na minha tradução, que é um pouco diferente, é mais atualizado. Amém? Mas é o mesmo significado, que diz assim: Lucas, capítulo 5, versículo 17. Um dia Jesus estava ensinando, e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galileia, da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus, para que ele curasse os doentes. Versículo 18. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado em uma cama. Estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então, carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus dessa maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda, pois vou mostrar a vocês que eu sou filho do homem. Tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levanta, pegue a sua cama e vá para a sua casa. Amém? Amém.
Amém? Posso sentar em nome de Jesus? Eu quero anilar a minha oração por causa da Fernanda, porque quanto mais oração, mais poder. A gente já vai entrar na palavra nessa manhã. Se você puder fechar os seus olhos, inclinar a tua cabeça, amém? E nós já vamos entrar na palavra do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, nessa manhã nós te louvamos e agradecemos, Jesus, por iniciar, Senhor, mais uma semana na tua santa e poderosa presença, ouvindo a tua voz falar conosco nessa manhã. O Senhor já falou conosco neste lugar. E pela tua graça e misericórdia, eu peço que o Senhor continue falando, Senhor, com a sua igreja, meu Pai. Que mais uma vez a gente venha diminuir para que o Senhor cresça e o teu nome venha ser glorificado. Jesus, a Camila conhece a aparência, mas o Senhor já esquadrinhou o coração e o pensamento neste lugar. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas tenho uma palavra de vida eterna. A sua poderosa, Senhor, mais penetrante que uma espada de dois gumes. A tua palavra que levanta aquele que está caído, que cura, Senhor, aquele que está enfermo. A tua palavra que tem poder até para ressuscitar dos mortos. A tua palavra é poderosa. E nós estamos aqui nessa manhã para glorificar o teu nome por intermédio da tua palavra, Jesus. Ah, Pai, quando o Senhor está no ambiente, quando o Senhor entra na casa, Pai, algo acontece. Eu já profetizo aqui nessa manhã, meu Pai, que da maneira que entramos não iremos sair, porque o Senhor está presente aqui neste lugar. Se tiver enfermidade, vai ter que bater em retirada, Senhor. Ah, eu profetizo nessa manhã que tem cura neste lugar, que tem restauração, que tem vida, porque o Senhor está presente no ambiente. Continua glorificando o teu nome, Jesus. E é para isso que nós estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o nome de Jesus. Se você crê assim, diga amém. 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 É interessante quando o pastor Danilo me passou o tema desse propósito, eu lembrei de um trecho de uma frase, de um louvor que vai dizer assim: todo lugar é comum até Jesus passar por ele. Você já percebeu que os lugares por onde até então Jesus passou eram lugares comuns? Eram casas comuns, estradas comuns, barcos comuns, poços comuns. Mas depois que Jesus passou, o lugar não foi mais o mesmo. Lembra do poço de Jacó? Um poço comum, onde as pessoas iam saciar sua sede física. Mas a fonte de água viva, depois que passou por lá, transformou a vida daquela mulher. Você lembra do barco de Pedro? Um barco de um pescador comum. Depois que Jesus passou por ele, ele se tornou um altar, um púlpito onde Jesus pregou para milhares e multidões. E ainda se tornou um palco de milagres. Você lembra da casa de Jairo, uma casa comum. Mas depois que Jesus passou por lá, ela era conhecida pela ressurreição que Jesus operou naquela casa. Lembra até do túmulo de Lázaro, um lugar de morte, mas depois que Jesus passou por lá, se tornou um lugar de vida. Então, quando a gente diz que todo lugar é comum, até Jesus passar por ele, a gente lembra que por onde Jesus passa, ele transforma. E ele não transforma somente água em vinho, ele também transforma a tristeza em alegria. Ele também transforma a derrota em vitória. Ele também transforma a morte em vida. Então, eu já quero abrir parênteses para profetizar nesta manhã. E quando Jesus passar por lá, o lugar não será mais o mesmo. O lugar não será mais o mesmo. Aonde era conhecido por derrota, vai ser conhecido por testemunho. Aonde era conhecido por morte, vai ser conhecido por vida. E se você aproveitar essa oportunidade para glorificar essa manhã, porque Jesus vai passar. E quando ele quer passar, ninguém pode impedir. Jesus, ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, mas depois, quando ele começa seu ministério, o lugar onde ele vai habitar é em Cafarnaum. E lá, por ele passar um bom tempo lá, tinha uma casa, a casa de Pedro, onde Jesus sempre ficava quando ele estava em Cafarnaum. Cafarnaum era um ponto estratégico para Jesus, porque ele vivia viajando, operando milagres, prodígios e maravilhas. Havia um lugar estratégico. Jesus tinha acesso, através de Cafarnaum, às regiões da Galileia, aonde ele podia ir a pé, aonde ele podia ir de barco. Por isso, você lê essa história no Evangelho de Marcos, vai dizer que Jesus estava em casa.
E a palavra do Senhor vai dizer que um dia, estando em Cafarnaum, ele estava ali naquela que quando Jesus está, a gente sabe que na multidão há vários tipos de pessoas. Pessoas que estavam ali porque queriam uma cura, uma restauração. Tinha os críticos, os doutores da lei, que estavam ali para tentar pegar Jesus, tentar interrogar Jesus, pegar uma falha em Jesus. Pessoas que queriam curas, pessoas que queriam conhecer Jesus de perto. A gente sabe que na multidão existia vários tipos de pessoas. E Jesus estava naquela casa, e a casa estava abarrotada de pessoas. Se você for ler o texto em outros capítulos, em outros evangelhos, vai dizer que ninguém entrava, ninguém saía, a porta estava fechada, tinha muita gente naquele lugar. E algo extraordinário vai acontecer, porque eu não acho isso comum. 4 homens andando com um homem em uma cama, paralítico e carregando. A gente vai perceber, se a gente conhecer o contexto bíblico, como funcionava o judaísmo naquela época, isso não era comum. Primeiro, um paralítico ter amigos, isso não era normal. Porque, segundo a tradição naquela época, pessoas que tinham algum tipo de doença, enfermidade, lepra, paralítico, cego, mudo, surdo, era consequência de um pecado, segundo os judeus naquela época. E aquelas pessoas viviam em condições de pedinte, de esmola, de abandono, não podiam trabalhar. Você lembra daquele paralítico que ficou 38 anos à beira de um tanque? Não tinha um para ajudar a colocar aquele homem na água. Quando ela se movia, então, não era normal para um paralítico ter amigos. E ainda mais na fé que esses homens tinham. Porque quando eles chegam na porta daquela casa abarrotada, esses homens vão usar de extrema fé. E aqui o Espírito Santo falou comigo e eu anotei algumas coisas, porque eu preciso entregar tudo aquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito na tarde de ontem. Esses 4 amigos têm 5 características que o Senhor quer na igreja nessa manhã. Esses homens têm 5 qualidades que o Senhor precisa, não só nessa igreja, mas na igreja do século 21 nessa manhã. A primeira qualidade desses homens é a seguinte: o Senhor quer uma igreja que leva as pessoas até Jesus sem querer nada em troca. A gente está falando de um homem paralítico que vive de esmola de favor, ele não tem nada para recompensar aqueles homens que estão fazendo isso por ele. Porque eles estão indo até lá e eles nem sabem, nem têm a certeza, eles têm fé, mas não têm a certeza, a convicção que aquele homem vai ser curado para poder recompensá-los. Mas aqueles homens não estão levando o paralítico pensando naquilo que eles podiam receber como retribuição. E é essa igreja que Jesus quer no século 21. Pessoas que levem outras até Jesus sem querer nada em troca. Sem querer fama em troca. Sem querer aplausos em troca. Sem querer recompensa em troca. Pessoas que levam outras até Jesus por amor à palavra e por amor a Jesus. Porque nós vivemos em uma geração que as pessoas até querem levar outras a Jesus através da pregação, mas se o valor for bom. As pessoas até querem levar as outras até Jesus através do louvor se tiver um cachê em troca. As pessoas até querem levar outras até Jesus se o nome estiver em evidência. Mas a igreja que Jesus quer no século 21 é a igreja que leva as pessoas aos pés de Jesus sem querer nada em troca, mas pelo amor do Evangelho e pelo amor da palavra de Deus. Porque a recompensa não vem do homem, mas a recompensa vem de Deus. Pessoas falam que até dizem eu faço, mas se o meu nome estiver incluso. Eu faço, mas se eu tiver uma recompensa. Eu faço se for me beneficiar. Eu faço se eu aparecer. Nós precisamos voltar para o Evangelho de João que vai dizer que eu diminua e ele cresça. E olha que ele apareça e ele que apareça. Uma geração que quer levar as outras aos pés de Jesus, mas se tiver alguma recompensa em troca. Eu não vejo esses homens conjecturando, eu conversando entre si. A gente só vai levar se ele der uma recompensa, se ele pagar o frete, se ele depois ou nos retribuir de alguma forma, não. Eu vejo aqueles homens dizendo um para o outro, dizendo não, a gente vai até Jesus, mas a gente não pode deixar isso aqui para trás.
A gente já ouviu que esse Jesus salva, cura e liberta, e ele precisa, e a gente vai carregar ele até lá. A segunda característica que eu vejo desses homens aqui, que o Senhor quer da igreja, é uma igreja que tenha compaixão. Compaixão, irmãos, não é você ter dó do outro. Não é você ter pena do outro, é se você se colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Porque quando eu sinto a dor do outro, eu vou agir, vou fazer alguma coisa para sanar aquela dor. Mas o problema que nós estamos vivendo num tempo é que se o problema não é meu, eu não quero saber. Se não é na minha casa que está acontecendo, eu não quero saber. Se não é a minha porta que fechou, eu não quero saber. Se não é o meu filho que está nas drogas, eu não quero saber. Se não é o meu marido que saiu de casa, eu não quero saber. A gente está vivendo num tempo a qual a compaixão tem se esfriado. Mas o Senhor trouxe nós nesta noite, nesta manhã, e eu quero profetizar e liberar novamente que você vai começar a se colocar no lugar do outro e dizer: ei, essa dor é sua, também é minha. Essa dor sua também é minha. Essa dor sua também é minha. Jesus vai te curar. Jesus vai te curar. E a igreja vai voltar. Tem um derramamento do Espírito. Porque a gente acha que com o Espírito Santo invadir a casa, a gente precisa de eloquência, a gente precisa falar, a gente precisa gritar, a gente precisa ser técnica, não. A gente precisa ter amor, porque o Espírito Santo de Deus opera. Quando a igreja tem compaixão, a igreja enxerga as pessoas. E quando eu enxergo as pessoas, eu não julgo, mas eu acolho. Eu não espalho, mas eu aproximo. Uma das coisas que Jesus combatia os fariseus e os doutores daquela época era o seguinte, irmãos: eles só queriam andar com pessoas do mesmo nível que eles. Pessoas que eles achavam que era bom igual a eles. Eles não queriam andar com prostituta. Eles não queriam andar com ladrões. Eles não queriam andar com cobradores de impostos. Então, em vez de eles aproximarem, eles excluíam. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não chamou você para excluir, Deus chamou você para aproximar. Deus não chamou você para espalhar, Deus te chamou para juntar. Deus não te chamou para criticar, Deus te chamou para pregar a palavra dele. Quem julga é ele, quem faz é ele. Você só prega a palavra e deixa que ele faz. Quando eu tenho compaixão, eu enxergo e eu aproximo, eu não espalho. Se o seu evangelho está afastando pessoas perto de Jesus, você está seguindo o caminho errado. Pode Deus vai dizer para eles: vocês são hipócritas. Porque eles não traziam as pessoas, mas eles afastavam. Mas o Senhor nos chamou nessa manhã para trazer aquele que está perdido, para trazer aquele que está nas drogas, para trazer aquele que está na bebida, para trazer aquele que se afastou, para trazer aquele que caiu, para trazer aquele que pecou, para trazer aquele que dizia: Deus te chamou para aproximar. Você vai trazer a sua casa para os pés de Jesus. Você vai trazer a sua casa para os pés de Jesus. Você vai trazer a sua casa para os pés de Jesus. Glória a Deus. Quando eu tenho compaixão, eu não espalho, mas eu junto. A terceira característica dessa igreja, irmãos, desses homens que o Senhor quer da igreja, é uma igreja que trabalha em unidade. Repita comigo: uma igreja. Mais forte: uma igreja que trabalha em unidade. Quero conjecturar eu, se você puder, imagine comigo: 4 homens, cada um pegando uma ponta na ponta da cama, e eles juntos seguindo para a casa de Jesus. Imagina eu chegando diante da porta, pastor, um olhando para o outro dizendo: a gente não vai desistir. Eu não sei quem vai subir no telhado, não importa de quem foi a ideia, o importante é que a gente vai levar esse homem aos pés de Jesus. Ninguém solta da cama, ninguém desiste, a gente vai subir junto. Jesus quer uma igreja que trabalha em unidade, não em discordância, porque o reino dividido não subsiste. Parece que eu vejo aqueles homens, cada um pegando em uma ponta da cama e dizendo: a gente
é que a gente vai trazer esse homem para os pés de Jesus. Não importa quem está na frente da campanha, o importante é que a gente vai entrar nela, o nome do Senhor vai ser glorificado. Parece, pastor, que eu vejo um pegando na mão do outro, dizendo: enquanto a gente não chegar aos pés de Jesus, a gente não desiste. Enquanto a gente não chegar aos pés de Jesus, a gente não retrocede. Enquanto a gente não chegar aos pés de Jesus, a gente não larga. Será que você pode pegar na mão do irmão que está do teu lado, e mesmo que você não conheça, diga para ele: eu preciso de você, eu preciso de você, e o reino precisa de nós, porque tem paralítico que precisa chegar até os pés de Jesus. E sou eu, e sou você, e sou eu, e é você que vai fazer isso. Eu profetizo nessa manhã que todo espírito ansioso, de divisão e de contenda, já caiu por terra nessa manhã, porque nós estamos aqui entrar no reino, entrar no reino, entrar nas almas. Não é placa, não é título, não é posição, esses homens são anônimos, irmãos. O nome deles nem vai ser mencionado aqui. Mas eles não estavam preocupados com isso. O importante, se o reino ganha, eu ganho. Se uma alma se rende e uma alma vai para o reino, eu estou ganhando. Parece que eu vejo Débora na luta também ali. E quando o comandante disse: eu só vou para a guerra se você for, ela disse: vamos junto. Não importa que você é o comandante, o importante se é para a gente tirar o povo da escravidão, eu estou dentro. Você vai com o que você tem, eu vou com o que eu tenho. Você tem arma, eu tenho a intercessão e eu vou atrás. E parece que eu vejo ela dizendo: nem o meu nome nem o seu vai ser glorificado. A minha vitória não vai ser nova. Mas o importante é que aqueles que estão vivos vai sair da mão de Satanás. O importante é que cada oprimido vai sair da mão de Satanás. O importante é que aquele que entrou paralítico vai voltar a andar. Aquele que é surdo vai voltar a ouvir. Aquele que não pregava vai voltar a pregar. Aquele que estava desviado vai voltar. Porque o importante é o reino. Aleluia. E cada um deles, na sua posição, tem a sua importância. Mas a arma que o irmão tem, a administração e a sua intercessão fica nela, mas você é importante para ele. A quarta característica a terceira característica que esses homens tinham é que eles trabalham em unidade. A quarta que eles tinham é fé. E é isso que Jesus quer da igreja, uma igreja com fé. Você sabe que a fé não está firmada naquilo que você vê, mas naquilo que você espera. E como a fé não tem se esfriado no tempo atual, se eu não vejo, eu não espero. Se eu não vejo, eu não quero. Parece que o Tomé está dizendo: eu preciso tocar para crer. Mas aqueles homens tiveram fé. E mesmo diante das barreiras, que é a quinta característica que aqueles homens tiveram, eles usaram a fé que eles tinham. E é tão fácil a gente ter fé para a gente às vezes, mas eles tiveram fé para aquele homem que estava acamado. E a quinta característica desses homens foi que eles romperam as barreiras. Glória a Deus. Não era fácil entrar na casa, irmãos. A porta estava estrumbada de pessoas, não tinham como eles entrarem. Mas aqueles homens tinham a convicção de onde eles queriam chegar, aos pés de Jesus. E parece que, quero conjecturar eu, que um olhou para o outro e disse: vamos lembrar de Salmos. Eleva os meus olhos para longe, de onde virá o meu socorro. E parece que quando eu vejo um olhando para o alto, uma ideia é ali que a gente vai conseguir. A gente vai subir para descer. A gente vai subir para descer. E segundo a história vai dizer que esses homens sobem pelo telhado, fazem uma mergulho e vão descer, porque o segredo, pastor, não
chegaram, entenda, eles ficaram lá no telhado, mas aquele homem chegou aos pés de Jesus. Aquele homem chegou aos pés de Jesus diante das barreiras. Porque entenda, as barreiras fazem parte do processo. Para Jesus ver onde está a sua perseverança e onde está o seu coração. Porque quando você quer Jesus, mesmo diante das barreiras, você persiste, não desiste, não volta atrás. Muitas vezes quando a gente só quer um milagre, e no primeiro não, a gente não consegue, a gente retrocede. Mas quando os nossos olhos e foco estão em Jesus, mesmo diante das barreiras, a gente persiste. Mesmo diante das barreiras, a gente não retrocede. Parece que eu lembro daquela mulher do fluxo de sangue, mesmo diante de uma multidão tão grande. A palavra diz que ela já tinha ouvido falar. Já foi dito aqui nessa manhã, a fé vem pelo ouvir. A fé no coração daquela mulher já tinha sido ativada. E mesmo diante da barreira de uma multidão, porque a gente está falando de uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, irmãos. Uma mulher que não tem força física para empurrar a multidão. Uma mulher que nem consegue correr diante da medicina atual, aquela mulher era para estar morta. Porque 12 anos sangrando, ela estava numa anemia profunda. Mas ela rompeu a barreira porque ela queria chegar até Jesus. A multidão não impediu que ela chegasse até Jesus. A multidão não impediu que ela tocasse em Jesus. E a gente está falando de uma multidão onde tinha muitas pessoas tocando. Também tinha muitas pessoas importantes na multidão, pastor. Mas o importante não é a quantidade de pessoas e nem a minha classe social e nem meu título. O importante é da maneira que eu toco. E ela é diferente. E a palavra vai dizer que saiu virtude. E por causa de uma mulher anônima, Jesus também parou a multidão. Deixa eu abrir parênteses para dizer algo para alguém aqui nessa manhã. Se você chamar a atenção dele, não importa a sua classe social, não importa o seu título, não importa a posição que você está. Se você tocar, ele para tudo nessa manhã para te atender. Não importa a sua conta bancária, não importa o seu status e nem a casa que você mora. Se você tocar nele nessa manhã, ele para tudo por causa de você. Mas ele quer ver mostrar a sua persistência. A gente precisa ser uma igreja persistente no propósito, que não desiste diante da primeira barreira e da primeira dificuldade. Parece que aqueles estão me conjecturando eu com os outros. Não é pela porta, mas a gente vai entrar de qualquer jeito. Não vai ser pela porta, mas o Senhor vai nos dar uma direção e a gente vai entrar. Eu não sei como a gente vai fazer, mas algo aqui vai acontecer. A gente não vai voltar com esse homem para casa paralítico. A gente vem com o propósito de trazer eles até o pé de Jesus. E nos pés de Jesus ele vai chegar. Uma igreja mais persistente, porque eu vou te falar uma coisa: o nosso adversário ele persiste todos os dias. Se ele não te derruba hoje, amanhã ele está lá tentando de novo te parar. E como a igreja do século XX tem sido uma igreja de fé pequena e desistente nas primeiras dificuldades. As pessoas vêm e não ficam. Porque na primeira barreira já desanima e vai embora. Mas Jesus me trouxe nessa manhã para dizer que Ele está renovando a nossa fé aqui neste lugar. Ele está nos fortalecendo de novo aqui nessa manhã deste lugar. E está dizendo: da mesma maneira que você entrou, você não vai sair. Parece que eu vejo aqueles homens dizendo um com os outros: eu não sei como a gente vai fazer, mas a gente veio no pé de Jesus e a gente não vai sair sem ver o Mestre nessa manhã. Eu não sei como você entrou aqui neste lugar. Eu não sei o que você trouxe. Talvez o paralítico que você trouxe é o seu filho. Talvez o paralítico que você
Perdoados são os seus pecados. Primeiro eu vou tratar aquilo que está por dentro. E depois eu vou sarar você por fora. Porque o nosso Deus é Deus de obras completas. Deixa eu dizer algo para você, Deus não vai fazer pela metade, Ele vai fazer completo. Parece que talvez eu veja aqueles homens no telhado do Senhor dizendo: deu alguma coisa errada, pastor. A gente trouxe ele para Jesus curar as pernas, colocar ele de pé. Mas Jesus vai dizer: perdoados são os seus pecados. Porque muitas vezes a gente não entende a maneira que Deus trabalha, né? Talvez você tenha entrado paralítico alguns cultos aos pés de Jesus. E Jesus já começou a trabalhar, mas você ainda não está entendendo. Jesus já começou a transformar, Jesus já entrou na casa, mas você não está entendendo o trabalhar de Deus. Porque talvez você pediu para Jesus salvar e as coisas piorou lá. Talvez se depois que você começou a orar, ele tenha ficado mais rebelde. Depois que você apresentou esse paralítico diante aos pés do Senhor, Deus está trabalhando de uma maneira que você não entende. Mas o Senhor me trouxe nessa manhã para dizer: eu estou na casa, estou no controle, estou trabalhando aí de dentro para fora. E depois que eu salvar por dentro, curar por dentro, você vai ver o resultado. Se você colocou nos pés de Jesus da maneira que ele entrou, ele não sai. É que, pastor, o Espírito Santo ministra o Espírito para dizer para alguém aqui nessa manhã: você não está entendendo a maneira que eu estou fazendo, mas eu vou fazer porque eu sou Deus e vou colocar de pé novamente. E vou restaurar por completo, mas deixa Deus trabalhar. Porque quem critica e questiona o trabalhar de Deus é fariseu, é doutor da lei. Porque começaram a dizer para os outros: quem é esse que perdoa pecado? Que blasfêmia! Quem ele pensa que ele é? Deixa as críticas para aquele que está do lado e não está entendendo nada. Que vem se criticar agora o trabalhar de Deus. Talvez você não está entendendo nada, mas Deus me trouxe para dizer aqui: enquanto você não entende, você adora. Enquanto você não entende, você glorifica. Enquanto você não entende, você não questiona. Enquanto você não entende, deixa as bênçãos, não tira de lá. Imagina se eles pensam consigo: não deu certo, vamos subir ele de novo. Coloca nos pés de Jesus, depois tira. Porque ele não está trabalhando do jeito que você quer. Coloca nos pés de Jesus, depois tira. Porque ele não te respondeu da maneira que você queria. Deus me trouxe essa manhã para dizer para alguém: colocou nos pés de Jesus, deixa lá. Colocou nos pés de Jesus, deixa ele tratar. Colocou nos pés de Jesus, deixa ele fazer. Deixa nos pés de Jesus. Você fez a sua parte, que foi trazer até os pés dele. Eles não estão entendendo nada, mas está nos pés de Jesus. Depois que Jesus fez a obra por dentro, que eles não viram, mas Jesus fez, Jesus vai liberar a palavra agora. É mais fácil perdoar pecado ou dizer: levanta e anda? É mais fácil perdoar pecado ou dizer: levanta? Dizer: levanta e anda. Isso que você quer que Jesus resolva para ele é muito fácil. Isso que você quer que Jesus resolva, se ele está lá, o dedo ele resolve. Se ele liberar uma palavra, as coisas voltam para o lugar. Se ele dá uma ordem, a porta tem que abrir. Se ele tocar, ele volta. Se Jesus entrar, ele restaura. Isso é muito fácil. Mas Jesus vai fazer primeiro aquilo que é impossível. E isso que você está pedindo é só questão de tempo. É mais fácil dizer: levante e anda, ou curar pecado. É mais fácil dizer: levante e anda. Primeiro Deus vai tratar aquilo que você não pode. Deus vai entrar onde você não pode. Isso que você está pedindo é só questão de tempo. Com uma palavra ele pode mudar as coisas. Com uma palavra ele pode colocar as coisas no lugar. Os discípulos diante de um vendaval tão grande desesperaram e disseram: mestre! E com uma palavra
difícil, porque acalmar a tempestade para Deus é fácil. Se Ele quiser acalmar essa tempestade que se levanta na sua casa hoje, você aqui, Ele dá uma ordem lá e ela tem que se acalmar. Se Ele quiser converter aquele que está afastado da noite pro dia, Ele faz porque Ele é Deus. Uma vez eu estava no monte, faz tanto tempo, não era nem casado ainda, estava com o pastor Rafael e a pastora Débora. O meu pai, ele era afastado anos, desde que veio para São Paulo na adolescência, ele estava afastado há muito tempo. Eu fui no monte, levei a foto dele e pedi para o pastor orar, e o pastor falou: disse eu militar de gravata. Eu disse: isso, difícil. Quanto tempo que ele está afastado? Para Deus fazer a obra, pastor. Eu pensei comigo, vai ser difícil, vai demorar. Porque nem tudo que Deus fala, às vezes é para hoje, é para agora, tem um processo, tem coisa que demora. Eu disse: vai demorar. Mano, irmão, foi questão de meses. Ele disse: vou pro culto, foi pro culto. No outro dia ele disse: vou voltar para Jesus. No outro dia largou um cigarro, largou a bebida. No outro dia voltou para Cristo, estava orando, cantando e louvando o nome do Senhor Jesus. Porque aquilo que para mim é difícil, para Ele não é nada. Aquilo que para a gente é difícil, para Ele não é nada. Aquilo que para a gente é difícil, para Ele não é nada. A gente coloca nos pés de Jesus. E quando Jesus começa a trabalhar, a gente começa a questionar o trabalhar de Deus. A maneira que Jesus está trabalhando, a maneira que Jesus está fazendo, deixa Jesus trabalhar. Jesus quer uma igreja que tem fé. O que Jesus quer de nós nessa manhã como igreja é que a gente rompa as barreiras. É que a gente leve pessoas até os pés de Jesus sem querer nada em troca. É que a gente tenha compaixão e de vez afastar as pessoas, a gente trata. E o que Ele quer de nós nessa manhã é que a gente coloque aos pés dEle e deixa Ele trabalhar. Jesus deu uma ordem aqui paralítico. Depois que Jesus curou ele por dentro, Jesus curou por fora e disse: toma a sua cama, levanta e anda. E aquele homem se levantou, levou a sua cama e andou. E o nome do Senhor foi glorificado. Aquela casa nunca mais foi a mesma. Porque quem olhava por ela lembrava: foi lá que Jesus curou o paralítico. Foi lá que aquele homem desceu pelo telhado. Foi lá que Jesus entrou e aquela casa não foi mais a mesma. E deixa eu dizer, quando Jesus passar lá, não vai ser mais o mesmo. Aonde era lugar de derrota, vai ter um testemunho para o nome do Senhor ser glorificado. E quem olhar lá não vai lembrar das perdas, mas vai olhar, vai lembrar da restauração e o milagre que Jesus fez naquele lugar. Quando o paralítico olhava para aquela casa, ele não lembrava mais da dor e tudo que ele tinha sofrido, mas ele lembrava do milagre que ele viveu naquele dia. Eu não sei se era manhã, eu não sei se era tarde, eu não sei se era noite, mas toda vez que ele passava por lá, ele lembrava daquele dia. Jesus mudou a minha vida. Naquele dia, Jesus mudou a minha história. Eu era fadado a mendigar, eu era fadado a mentir, eu era fadado a esmola, mas depois que Jesus passou naquela casa, a minha vida não foi mais a mesma. Porque todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Todo lugar é comum, até Jesus passar por ele. Jesus marcou aquele lugar, ele marcou aquela casa. E o Senhor vai marcar a nossa história. Vamos fazer a nossa parte como igreja? E deixar que o milagre Ele faz. Vamos ter fé como igreja, romper a multidão como igreja e deixar que o milagre Ele faz. Será que você pode se colocar de pé nessa manhã? Qual é a casa que você precisa que Jesus entre nessa manhã? Qual o paralítico que você precisa colocar aos pés de Jesus nessa manhã? Talvez alguém que ficou lá que ainda não serve ao Senhor, um problema que você deixou lá nessa manhã, mas Jesus está falando: não deixa lá não, coloca nos meus pés aqui nessa manhã, nesse altar. Ele é onipotente, onipresente, onisciente.
Ele curou o servo daquele capitão apenas com uma palavra. Porque aquele homem disse: Senhor, eu não sou digno que você entre na minha casa, não. Libera só uma palavra e meu servo será curado. E ele foi curado. Então nessa manhã, se você acredita em ato profético, levante a tua mão em nome de Jesus. Levante a tua mão e você vai apresentar ao Senhor e vai mostrar ao Senhor aonde você precisa que Ele passe. O paralítico que você trouxe para colocar os pés dele nessa manhã, e você vai, se você crer, Jesus está trabalhando, e até o final desse propósito você vai testemunhar o que Jesus fez na sua casa. Oh, aleluia! Como Jairo testemunhou o que Jesus fez na casa dele, você vai testemunhar. Como Pedro testemunhou o que Jesus fez na casa dele, você vai testemunhar.